detalhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. Jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Convidá-los a refletir um pouquinho sobre uma das verdades que a palavra de Deus nos traz, e esta verdade ela está relacionada também a uma das características das mães. É um conceito chamado perdão. Quando nós olhamos dentro do mundo ou da sociedade em que nós vivemos, olhamos para as pessoas, olhamos para as ocorrências naturais, catástrofes e coisas assim, e parece que nós vivemos num mundo de angústia. Quando olhamos, por exemplo, a violência, o mundo não traz muita esperança. Quando olhamos, por exemplo, para famílias sendo destruídas, para lares de alguma forma sendo acabados, e de alguma forma o mundo parece que está de uma forma indo em direção ao precipício. Quando nós falamos, por exemplo, na família, as dificuldades que as famílias enfrentam hoje em dia, quando nós pensamos na situação financeira, quantas pessoas passam necessidades, enquanto que poucos têm grandes fortunas que não sabem nem mesmo o que fazer com tanto dinheiro. Essa é a desigualdade do mundo em que nós vivemos. Mas quando nós avançamos um pouco mais, visualizamos às vezes pessoas sofrendo por problemas de saúde, às vezes uma doença incurável, onde lutamos e lutamos a cada dia e não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. E quando nós voltamos dentro do nosso seio familiar ou dentro da nossa sociedade, ainda outros problemas podem surgir. Por exemplo, os conflitos familiares, os relacionamentos corrompidos, e são tantas as situações que nós visualizamos
E parece que o mundo, o ser humano está com o coração tão frio que ele não é capaz de perdoar. Mas será que, de alguma forma, é possível ainda o perdão? Será que existe alguma esperança para este mundo em que nós vivemos? Quando nós olhamos para a Bíblia, parece que a Bíblia ainda nos traz algumas palavras, algumas instruções que, num primeiro momento, ainda chocam um pouco mais a cada um de nós. Abra, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aqui nós encontramos, quem sabe, uma das citações mais difíceis da Bíblia e das atitudes de Deus mais difíceis de serem entendidas. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, nos versos 22 e 23, nós encontramos Deus dizendo o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não se estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Esta palavra, lançou fora, ela pode também ser entendida como expulsar. Esse texto, assim como esse ambiente de sofrimento que nós vivemos, parece que agora ainda Deus está expulsando o ser humano de um lugar perfeito que ele havia criado. E assim nós visualizamos que este mundo parece que vive nessa situação de dificuldade. E quantos de nós, como mesmo sendo cristãos, às vezes passamos por situações em que a nossa fé parece que não está muito firme. Quando olhamos para um texto assim, aparentemente parece que o amor de Deus não está presente por expulsar os seus filhos de um lugar perfeito. Quando nós olhamos, às vezes, um sentimento no nosso coração onde pedimos a Deus uma resposta e não as recebemos, parece que o sentimento é de que Deus não nos ouve, parece que Ele está distante de nós, parece que o perdão não existe. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos seres que viveram no passado e que de alguma forma também passaram por sentimentos semelhantes ao que nós estamos passando. Abre, por exemplo, a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos capítulo 73. Aqui nós encontramos um personagem que passou por momentos de sofrimento e o seu coração, de alguma forma, também estava inseguro quanto àquilo que ele estava vivendo. Salmo 73, aqui nós visualizamos como estava este personagem. O nome dele, Asaf. E olha só o que o texto da Bíblia nos diz. O verso 2 do capítulo 73 de Salmos. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Este texto aqui é o texto de um cristão. Alguém que está declarando que, por pouco, ele não abandonou a sua fé. Quase resvalaram os meus pés, porque eu olhava para o mundo ao meu redor e via o ímpio prosperar. Eu via, e o texto vai discorrendo dizendo, eu vejo os seres humanos, aqueles que vivem de uma forma desregrada, de uma vida sem princípios, estes prosperam. E nós, os filhos de Deus, de alguma forma, andamos sofrendo, parece que os pesos estão sobre nós. E este sentimento, esta perspectiva, o fez balancear a sua fé. O fez pensar que, de alguma forma, não fazia sentido ser cristão. Mas o texto, ele continua descrevendo, e eu gostaria que vocês avançassem um pouquinho, e observe a partir do verso 16, onde ele descreve uma possibilidade, ele descreve uma situação em que ele encontra uma explicação para o seu sentimento. O verso 16